boa tarde, sejam todos bem-vindos, prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ter nossa segunda palestra dentro do projeto Manejo Biológico. Hoje nós estamos aqui com a presença do professor Fernando Andreotti, professor que é doutor em genética e melhoramento, especialista em microbiologia do solo, ele é livre-docente da Exalc e vai trazer bastante informação para nós, relacionada a esse tema, o uso de micro-organismos, de forma geral, nas culturas aí da cana-de-açúcar, soja e amendoim. Professor, muito obrigado pela sua parceria, pelo seu tempo, e fica à vontade para iniciar. Pessoal, só mais um recado, quem tiver aí dúvidas ao decorrer da palestra, podem mandar aqui via o chat, ou fiquem à vontade ao final da palestra, podem abrir o microfone e fazerem suas perguntas, ok? Obrigado, professor. Vamos lá contigo. Tá bom, obrigado, pessoal. Queria primeiro agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar com vocês. E, como você falou muito bem, pessoal, vamos tentar fazer isso da forma mais interativa possível, porque aí a gente vai evoluindo no tema, né? O tema fala sobre cana, soja, amendoim. Em alguns momentos eu vou puxar para essas culturas, particularidades. Em alguns momentos eu vou ser um pouco mais holístico até na apresentação de conceitos. Mas fiquem super à vontade para mandar pergunta. Se vocês verem que chegar pergunta no chat, talvez eu não veja. Vou estar com a apresentação, pode parar a palestra, tá? E a gente vai debatendo, vai conversando e a gente vai andando nessa temática. Por quê? Eu acho que essa iniciativa está super em linha com o programa que vocês lançaram, né, com o programa de uso de biológicos, de conscientização, de aprendizado biológicos, o que é um negócio bastante interessante. As pessoas que estão falando aqui nas outras palestras realmente são super importantes nas temáticas que abordam, espero contribuir na mesma altura deles, aí, ou pelo menos integrar algum tipo de conhecimento que eles estão trazendo, porque eu acho que é uma série de palestras de altíssimo nível, muito rico, e o pessoal que está acompanhando todas, com certeza, vai sair dessa série de apresentações aí com uma nova visão nessa questão de biologia da agricultura. Então, acho que eu vou colocar mais um tijolinho aí nessa construção que vocês estão fazendo, e com a ajuda de todo mundo que está aí assistindo, com certeza esse tijolinho vai ser mais bem posicionado. Tá? Fiquem super à vontade para a gente interagir, então, ao longo da apresentação. Deixa eu colocar aqui minha tela. Não, a gente ficar falando, ele não apresenta, né? Sabe que o professor vai passando tempo, a gente fala muito, e no final não fala nada, né? A gente tem o hábito de falar demais, professor. Então a gente vai se polindo, se policiando em relação a isso. Qual que é a ideia, pessoal? Além de falar só da parte de micro-organismos específicos das culturas, eu queria passar um pouco mais essa visão de biologia do solo para vocês, aproveitar que talvez eu vou ser o que mais vai abordar de forma holística esse tema, né? Não porque é mais importante, mas porque complementa muito a visão particularizada que os outros palestrantes vão falar. Eu queria primeiro pensar um pouquinho com vocês exatamente no que a gente considera e pensa sobre biologia do solo, micro-organismos na agricultura, e nós vamos caminhando nesse conceitual aí juntos. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de microbiologia, a gente tem um ponto importante para a gente unir diferentes conceitos, tá? Nunca a gente vai pensar nem em microbiologia, nem em nenhum dos componentes de manejo, obviamente, que a gente usa de forma isolada, apesar de a gente aprender assim, né? Quando a gente está tanto na prática quanto na academia, né, vendo a teoria, a gente olha para o sistema de produção agrícola, aí eu coloquei como componente do sistema agrícola, de forma muito particularizada, às vezes, até desconexo com uma outra prática de manejo que a gente faz. E microbiologia não é diferente, né? Se a gente for entrar numa discussão prática, que nem está no momento agora, mas se vai aparecer provavelmente, sobre compatibilidade de micro-organismos com outros elementos, a gente vai ver que muitas vezes a gente acaba adotando práticas de manejo que são repressoras uma outra, né? Então, conhecer um pouco mais dessa conectividade entre os fatores de produção, entre os elementos que a gente usa, é fundamental para a gente construir o melhor sistema possível de produção. Seja o que for, obviamente que cana entra aí, e as culturas hoje agregadas à cana, né? Por que cana, amendoim e soja? Porque hoje, quando a gente fala de cana, a gente pensa exatamente nessas outras culturas que coexistem, né, nesse sistema. E veja, a coexistência de culturas diferentes na mesma área é um pilar bem antigo de sucesso na agricultura, né? Diversidade de material orgânico, ponto-chave aí, que está atrelado a muita coisa, e principalmente aí também na parte biológica, que vai estar muito ligado a isso. Pois bem, se a gente olhar para esse sistema aqui, que agora está todo montado em peças separadas, entender onde eles se unem, né? O que liga essas peças uma na outra, a gente vai entender a adequação do meu manejo
de acordo com o clima do local e de acordo com o tipo de solo, ou com o potencial daquele solo, com a textura do solo, ou se eu for mais ainda detalhista, no tipo do meu solo, com suas características nativas, pedogenéticas, e que se oferecem para a gente fazer agricultura. Nem sempre a gente chega nessa resolução, né? Muitas vezes, quando pensamos em manejo, até mesmo quando pensamos em solo, a gente ainda simplifica demais o sistema, né? Por exemplo, se a gente for pensar em solo, eu diria o seguinte, né? A parte do solo, o solo dentro do sistema de produção, ele vai ter como principal função, principal premissa, essa que está aqui em amarelo, bonitinho aqui, ó. Promover o conforto necessário para o máximo desenvolvimento das plantas cultivadas. Esse é o nosso objetivo, frente a qualquer manejo que a gente faz no solo. Aumentar os pilares que vão dar conforto para uma planta se desenvolver, tornando aquele solo um componente de maximização da produção vegetal e não de estresse. Se existe estresse nutricional, aí entra todo o conhecimento de química que a gente tem, o estresse físico, que tem a ver com enraizamento e tudo mais, né? E o estresse biológico. Agora ocorre que nós temos que também agregar nesse solo outras coisas, outras capacidades, outras qualidades desejadas, que é exatamente manter qualidade ambiental e produzir alimentos que garantam saúde animal. Quando a gente começa a agregar esse viés além da produção, mas também de sustentabilidade, qualidade ambiental, qualidade de produção, a gente vê que a gente tem que explorar melhor o nosso conhecimento em solo. Melhor, tanto do ponto de vista nutricional, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo dominar esse conceito, a gente faz isso de maneira razoável, mas é também importante agregar outros elementos aí, né? A parte de física, de solo, que a gente melhora sempre, tenta melhorar, é um ponto de desafio ainda na agricultura, e a parte biológica entra, sem dúvida nenhuma, como super agregadora nesse componente. Porém, essa parte biológica é a mais desprovida de conhecimento, ou seja, é onde a gente menos conhece o conteúdo biológico em relação aos demais componentes de solo. Então, aprender sobre ele é chave, é estratégico para a gente melhorar o que a gente faz de manejo no sistema. Qual que é o desafio? O desafio é enxergar num ambiente como esse, né? Aqui eu não pus soja, cana, amendoim, porque ia ficar muito marcado, né? Então eu vou colocar umas coisas diferentes, mas para traduzir aqui em sistemas agrícolas, seja qual for, em solos cultivados para agricultura, seja agricultura que for, eu sempre vou ter, dentro desse ambiente de solo, uma fração biológica, né? E aí a frase-chave é, mesmo que eu não queira, a biologia vai estar ali. Se eu quiser compreender um pouco melhor o papel dela, eu posso tirar melhor proveito dessa fração biológica. Então, a gente vai falar de alguns organismos específicos, de alguns processos específicos, mas é importantíssimo entender que em todos os solos cultivados eu tenho naturalmente a ocorrência de micro-organismos. E essa organização biológica do solo é importantíssima para a gente, para entender toda essa interface que a biologia tem com os demais componentes. Porque no fim da história, né, no fim do dia, o que a gente tem é o seguinte, que processos que são relacionados com a biologia de qualquer sistema acontecem em solos agricultados ou não, né? Se eu pegar um solo no meio de uma floresta amazônica e comparar os processos biológicos que acontecem ali, eu vou ter os mesmos processos acontecendo no solo agricultado. Obviamente que com composição diferente, com dinâmica diferente, com intensidade diferente, mas as premissas biológicas são as mesmas, né? É igual pensar assim, quimicamente também, o solo nativo ele tem suas propriedades, que são as mesmas características de um solo agricultado. Mudam os valores, as proporções, as porcentagens, mas eu tenho CTC, eu tenho nutrição, eu tenho matéria orgânica, né? Tenho as premissas ali da mesma composição química. E biologia mesma, e os nomes que vocês veem aí são processos relacionados à biologia do solo, que dão funcionalidade a esse ambiente, e que eu tenho tanto no ambiente nativo, quanto no ambiente cultivado. Então, obviamente que contaminação ambiental pode ser mais acentuada em agricultura, né? Ciclos biogeoquímicos idem, outros processos como interações, a gente pode pensar que é mais estruturado em sistemas nativos. Eu digo pode pensar porque existem variações enormes nesse ambiente de agricultura. A agricultura, ela acontece em várias situações de manejo, de condução. Então, nem sempre eu tenho a regra que a agricultura é um ambiente ruim. Eu posso ter a agricultura como um ambiente bom. Nós vamos falar disso daqui a pouco, a partir do ponto de vista biológico do solo. Então, todos esses processos super importantes para a manutenção de funcionamento do solo, que tem base biológica, acontecem em solos cultivados, né? Queira ou não,
Então, como otimizar eles vai ser chave daqui a pouco para nós. Antes de entrar nisso, vamos entender um pouquinho melhor essa disposição biológica do solo, as funções da biologia desse solo, de qualquer solo, e como é que a agricultura interfere nesse processo, nessa organização biológica dos meus solos. Então vamos lá, quando eu falo de biologia do solo, eu estou falando agora de uma visão tanto pontual, o que é importantíssimo a gente preservar. Então estou falando lá do uso de inoculante em soja, o Solon falou, vai falar para vocês muito sobre isso. Você vai pensar em ocorrência de fitonematóides, a Leila vai explorar muito disso. Nós vamos falar de agentes de controle biológico, o CN vai falar muito sobre isso. Ou seja, temos vários elementos chaves aí, que são organismos específicos, maléficos ou benéficos, que devem ser explorados e conhecidos por todos, para a gente saber exatamente quem está fazendo qualquer resposta nesses componentes. Mas é também importante entender toda essa existência de grupos biológicos distintos, diferentes, e dentro de cada um desses grupos, uma grande gama de biodiversidade. Ou seja, né, vamos dar um exemplo. Dentro de nematóides, pegar um exemplo mais clássico aí, não mais que 10% das espécies de nematóides de solo se alimentam de plantas. 90% das espécies têm outro hábito alimentar, têm outro estilo de vida, né? Não mais do que 5% dos fungos são fitopatogênicos, os outros fungos são todos relacionados a outros processos desse ambiente. Então, em resumo, para a gente não se perder demais nesse slide, ainda introdutório, a gente tem uma estruturação biológica do solo, onde a maioria trabalha de forma a prover ao solo funções fundamentais, essenciais desse ambiente, né? Essa estruturação biológica que eu estou chamando assim, essa composição biológica que eu estou chamando assim, a gente dá um nome hoje de microbioma do solo. Ou seja, né, microbioma quer dizer a organização biológica natural e interativa com o ambiente que se encontra. Então, veja, se eu tenho microbioma do solo, quer dizer que todos esses organismos que eu encontro no solo interagem com esse ambiente solo, estabelecem ali funções importantes, recebem processos, recebem pressões de seleção importantes desse ambiente. E o solo é um ambiente riquíssimo em vida, riquíssimo em biodiversidade, riquíssimo em atividade biológica. São coisas que a gente fala assim de instinto, né? Quem vive nesse ambiente e convive com o solo sabe que o solo tem essa riqueza biológica, mas quando a gente coloca números nisso fica bem interessante, né? Milhares de indivíduos vivos para cada grama de solo, né? Centenas de quilos de biomassa para cada hectare, são números que a gente observa bem aí, comum em qualquer solo. E a pergunta importantíssima de responder aqui, apesar de um pouquinho teórica, a gente tem tempo para isso hoje, é por que o solo tem essa composição biológica complexa, né? Bastante diversificada? Por que não é diferente? Por que o solo não tem só um tipo de organismo? E aí é fundamental a gente perceber ou criar esse conceito de que o solo, ao longo de sua formação, do processo filogenético, ele já vai sofrendo alterações devido à atividade biológica que está presente naquele ambiente, e a transformação desse solo, nas diferentes fases de formação de um solo, vão criando espaço, vão criando ocorrência de nutrientes, vão criando nichos que são ocupados e colonizados por novos micro-organismos que chegam ao solo. Mas chega como, né? Chega por vento, chega por chuva, chega por poeira, chega por resíduo animal. Então, o solo é um ambiente que, por milhões de anos, ao longo de toda a sua formação, ele foi colonizado por uma fonte natural de biodiversidade. Então, o solo ele é resultado da atividade dessa biodiversidade e, ao mesmo tempo, é refém dela. Por quê? Porque os processos biológicos de importância para esse ambiente solo são executados em maior eficiência quando eu tenho nesse solo essa grande biodiversidade. Por quê? Porque o solo tem condições ambientais distintas, teores de pH diferentes ao longo de uma matriz de solo, quantidade de oxigênio de forma diferente disposta ao longo de um agregado, disponibilidade de carbono diferente ao longo do perfil, e que as funções são executadas por organismos distintos, mas que entregam o mesmo serviço final. Nós vamos chegar a quais são eles daqui a pouquinho, tá? Mas veja, a gente começa a entender a conexão entre a criação desse ambiente solo e essa ocorrência de biodiversidade, tá? Vamos lá, vamos pensar então em funções dessa biologia do solo, que a gente explora e que a gente quer manter ou aprimorar num sistema de agricultura. Essa parte biológica do solo, ela é muito ligada a funções fundamentais, até pôr os três na tela, depois eu falo, fica mais fácil.
né, funções fundamentais para que o solo seja aquilo que a gente colocou lá no começo, um ambiente de máximo conforto para o desenvolvimento vegetal. Então, veja, nós temos aqui 3 bloquinhos de funções que tratam dessa microbiologia conectada às funções que o solo deve ofertar para a planta. Um bloco de função é chamado ciclagem de nutrientes. Isso tem muito a ver com a habilidade dos micro-organismos em disponibilizar nutrientes a partir de reservas existentes no solo. Então, todos os processos que estão aqui tratam de transformações de forma não solúvel para a forma solúvel do nutriente, né? Mineralização é a decomposição de material orgânico, ou até inorgânico, quando eu penso em pesticidas. Disponibilização de fósforo são processos de solubilização desse elemento, a partir de formas orgânicas ou inorgânicas. E fixação biológica de nitrogênio é FBN, captura do N atmosférico, N2, e transformação em formas amoniacais. De toda forma aqui, essas ações biológicas acessam reservas não solúveis em nutrientes e jogam para formas solúveis, as quais podem ser assimiladas pelas plantas. Então, aqui eu vejo como toda a dinâmica química de um solo é dependente de atividade biológica desse ambiente. Se eu der um passinho para o lado e entender estruturação de agregados, podemos até enxergar isso de forma mais ampla, como organização física de um solo. A gente vai entender que processos que são fundamentais a essa qualidade física do solo também estão ligados à fração biológica desse ambiente. Por exemplo, incorporação de matéria orgânica, isso é didático, todo mundo enxerga isso, mas é o que mais falta no cenário de cana-de-açúcar, né? Depois a gente pode pensar por quê. Formação de bioporos, responde por infiltração de água, oxigenação de perfil de solo. Estruturação de agregado por síntese de moléculas que agregam frações minerais, a gente chama de cimentantes, é um nome que eu não gosto, mas está na literatura bem presente, né? Moléculas que formam agregados. Tudo isso aqui junto responde por uma macro e micro escala de organização física do solo, que em última instância vai responder para nós pelo balanço, pelo equilíbrio perfeito de 2 elementos chaves para enraizamento de planta ao longo do perfil de solo, não só nas frações superficiais. Quais são esses elementos chave para o enraizamento ao longo do perfil de solo? Quantidade de água e de oxigênio no perfil. O balanço perfeito desses 2 elementos se dá num solo bem estruturado ao longo do perfil. Óbvio que eu tenho questões nutricionais importantes, mas esse ponto físico aqui é chave para ter enraizamento. Então, a gente também percebe a parte biológica atuante na qualidade, no conforto físico do solo para as plantas. E a interação com plantas, que é o último ponto de uma caixa aí que a gente tem para explorar das funções desses micro-organismos do solo. Aqui a gente pode tratar em maiores detalhes depois com vocês, é um tema que eu gosto bastante, mas também não é tão simples, é bem extenso. Eu deixei para uma outra oportunidade para a gente falar disso, mas basicamente a gente sabe que as plantas têm grande capacidade de se comunicarem com micro-organismos, por exudação radicular, basicamente, né? Então as plantas e micro-organismos formam um sistema bioquimicamente muito complementar, onde as plantas aportam carbono no sistema, o que é chave para a atividade microbiana, e esses micro-organismos, em resposta por seleção evolutiva pura, eles respondem com processos de promoção do crescimento vegetal e de proteção das plantas, ou seja, otimizam, auxiliam as plantas a crescerem. Então, há uma parceria muito refinada aqui, em alguns exemplos mais detalhados, como bradyrhizóbio em soja, né, que é o inoculante da soja, em outros elementos, em outras parcerias menos detalhadas, como a gente tem aprofundado muito o estudo de composição de rizosfera, mas é ponto já bastante definido em literatura que as plantas interagem muito bem com micro-organismos de solo, por essa complementaridade bioquímica principalmente. Tá? Então percebam, esse slide que traz para a gente, na verdade, 3 grupos de ações, de funções desse microbioma do solo, tornam essa parte biológica altamente conectada com todo o funcionamento do ambiente, né? Transformações químicas, estruturação física e suporte ao desenvolvimento das plantas. Então, toda vez que eu tenho uma estruturação biológica funcional, ativa, eu vou ter um solo como um ambiente mais propício ao desenvolvimento vegetal, que cumpre, que atende parte da demanda da planta. Por que eu falo parte? Porque em agricultura a gente sabe que a demanda é bastante alta, né? Em contrapartida, toda vez que eu estou abrindo mão dessa funcionalidade microbiana do meu solo, eu estou fazendo ali um alimento muito menos ativo frente ao desenvolvimento vegetal. Então, a planta tem que recorrer a outros serviços, né? Quando a planta não consegue encontrar no solo o que ela precisa, ela corre a nós.
ela mostra doença, ela mostra deficiência, ela mostra enraizamento deficiente, e a gente tem que resolver isso aí de alguma maneira, que a gente chama de manejo de solo, manejo do sistema, manejo da planta. Tá? Então, guarda essa mensagem, que a parte biológica ela não é de forma alguma mais importante que as demais, mas ela é conectada com todo o funcionamento desse solo, com todas as funções que o solo deve ter para promover o crescimento das plantas. Certo? Com isso em mente, a pergunta que entra agora é: o que acontece quando a gente faz agricultura num solo? Essa é uma pergunta super importante, eu tento resumir toda a gama de possibilidades que a gente tem em literatura sobre isso nesse slide. Veja, quando a gente pega um solo e vai fazer agricultura, a gente, em condições tropicais principalmente, a gente tem que mudar toda a composição desse solo, todas as características desse solo. E aí está um solo agora com as suas novas características que atendem, que são mandatórias muitas vezes para o seu uso agrícola, para a viabilidade da atividade que a gente desempenha. Quais são as premissas que nós alteramos no solo quando usamos esse ambiente para agricultura? Primeiro, a gente faz um cultivo homogêneo de plantas, algo que ele nunca experimentou antes, né? Sem pensar que as plantas são a dieta alimentar dos micro-organismos, e essa diversidade de plantas agrada e suporta uma biodiversidade microbiana, a homogeneização de cultivo já é por si um agente de seleção, um agente de reconfiguração biológica do solo. A gente também promove a entrada de nutrientes solúveis. E quando entra nutriente solúvel, muitos dos processos de interações biológicas se alteram, né? Vou pegar um exemplo bem didático aqui. Quando a gente põe nitrogênio em excesso, a soja não interage com o bradyrhizóbio. Estou falando de planta com micro-organismos, vai ficar mais visual. E quais micro-organismos deixam de interagir, ou passam a interagir quando entra no nutriente solúvel? É algo que a gente pouco sabe ainda, tá? Até na teoria a gente está começando a aprender sobre isso. Então, veja, eu mudo as plantas e eu coloco nutriente solúvel, eu já mudei totalmente o meu solo. Mas antes até de fazer isso, eu faço outro processo que é a alteração de pH, que a correção de pH aqui para a gente é fundamental para a viabilidade, né, da disponibilidade de nutriente, mas a gente pouco sabe como isso mexe com a atividade microbiana. Por quê? Porque os micro-organismos precisam trabalhar com enzimas externas às células, extracelulares, para sobreviverem, para se alimentarem. Depois eu até volto nisso no final para falar de indicadores de qualidade biológica. Então, mudança de pH pode também mexer nessa composição biológica do solo. Aí, preparo do solo, compactação, revolvimento, subsolagem, também são eventos novos para esse solo, que também se somam a um agente de reconfiguração biológica. E, por fim, está aqui a aplicação de defensivos, né? Alguns têm um potencial mais tóxico, outros menos tóxico, mas também é uma novidade nesse ambiente. Em resumo, né, para a gente não se estender demais aqui, em resumo, o que a gente sabe hoje é que tudo isso aqui simplifica o solo demais, além de inibir alguns grupos biológicos, né? Nem sempre os mesmos, depende muito do solo. Mas tudo isso aqui leva a gente a uma simplificação dessa estruturação do solo. Consequentemente, a gente pode estar perdendo funcionalidade desse microbioma do solo ao longo dos anos de agricultura. Então, a gente tem o quê? Que quando eu tenho áreas de longo tempo de cultivo, a gente vai ter estruturas biológicas menos funcionais do que elas eram no passado. Lógico, se eu não tiver um olhar para o manejo da parte biológica, né? Muitas vezes a gente não tem. Daqui a pouco eu mostro para vocês como fazer esse cuidado da parte biológica. Antes disso, entendendo esse conceito, é chave entender esse conceito, né? Que o solo pode e deve ter perdido qualidade biológica ao longo dos anos, e dentro também da certeza de que muitas dessas práticas não podem deixar de ser realizadas, é óbvio. O que a gente tem como resultado prático dessa perda de atividade biológica? É uma brincadeira bem legal de fazer, que muitas vezes a gente faz com o pessoal que procura a gente para conversar. A gente fala, ó, se eu pegar, deixa eu passar isso aqui, não precisa. Se eu pegar um solo que perdeu biodiversidade, perdeu atividade microbiana, ele vai ter algumas sintomatologias práticas, que são explicadas por conceitos teóricos. Vamos lá. Sintomatologias práticas, cenários bem comuns a gente vê, independente de cultura, de região que a gente tiver no Brasil. Está aqui, ó, no quadrinho marrom. Sintomatologia prática de solo com baixa ou pobre atividade biológica, pobre biodiversidade, é ataque de fungos patogênicos nas plantas, ataque de fitonematóides, plantas mal nutridas, mesmo em solos quimicamente equilibrados, e maior demanda de insumos naquele tipo de cultura. Quando eu estou no presencial e mostro aqui, o pessoal balança a cabeça assim, né?
Ou seja, concorda que é um cenário bem comum da gente encontrar. Por que isso tudo acontece? Porque eu tenho aqui processos, né, teóricos relacionados à perda de qualidade biológica, acabamos de ver funções, é só derivar a partir dali essas funções, que explicam essa sintomatologia de perda de atividade biológica do solo. Menor ciclagem de nutriente, perda de funcionamento do ambiente chamado rizosfera, onde a planta interage com os micro-organismos, e perda de estruturação física de agregados de solo. Tudo isso leva a esse sistema deficiente que muitas vezes domina o cenário de determinados cultivos. Baseado nisso, quando a gente começa a olhar criticamente a agricultura no Brasil, nós vemos muito constantemente esse cenário, a gente percebe o quê? Que existe a oportunidade da gente trabalhar melhor, ou extrair melhor, a qualidade, o potencial que nós temos na microbiologia dos solos em ambientes cultivados. Existe a oportunidade de explorarmos melhor o potencial da microbiologia nos solos cultivados. Isso é um ponto-chave, né? E é isso que tem sustentado muita coisa nova acontecendo na agricultura. Mas a segunda frase, que está um pouquinho menor, ela é tão importante quanto. Isso deve ser feito sem comprometer viabilidade agronômica, né? Tanto do desenvolvimento vegetal, quanto de rentabilidade do produtor, do consultor, do grupo que for. Então, casar esses conceitos é exatamente o desafio que a gente tem hoje quando a gente faz pesquisa nessa área. Compatibilizar esse conceito é o que a gente tem hoje quando a gente faz algum tipo de processo de trazer inovação nessa área. Então, a gente tem que entender bem disso. Como é que isso funciona hoje? Tá? A partir daqui, o que eu vou mostrar, pelo menos quando eu falar da estratégia de manejo, vão ser coisas em desenvolvimento. Tá? Por quê? Porque são coisas muito novas, muito recentes, que muita gente no mundo vem pensando sobre, e existem particularidades para cada ambiente, para cada situação, para cada cultura. Mas, basicamente, o pilar conceitual, ou seja, a teoria que eu tenho de manejo da parte biológica de solo, está mostrada nesse slide. Tá? Tem uns termos aí que são chatinhos, então eu vou tentar mostrar da forma mais didática possível aqui para vocês. Vamos lá. Se eu pegar o nome microbioma, que eu acabei de explicar para vocês o que é, como funciona, e transformar ele em inglês, eu vou ter um termo chamado microbiome, microbiome. E aí, né, o pessoal do exterior escreveu um artigo muito bonito sobre microbe home. Ele simplesmente colocou um H aqui, né? Então, microbe home quer dizer criar um lar para os micro-organismos. Esses autores colocam o seguinte, que o primeiro ponto-chave para criar na agricultura uma estruturação biológica mais adequada é ter condições ambientais que são propícias à alta biodiversidade e atividade microbiana nos solos cultivados. O que quer dizer isso? O meu solo não deve ser um ambiente impeditivo à proliferação da vida microbiana. O que tem relação com qualidade ambiental para atividade microbiana? Matéria orgânica do solo, sem dúvida nenhuma. Sanidade ambiental, com baixa salinidade, baixa toxicidade, baixa condutividade elétrica. Então, obviamente que os desafios vão ser particularizados para cada cultura, para cada situação, mas nós temos espaço, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um pouquinho disso, de criar estratégias que melhorem a sobrevivência de micro-organismos em solo, tanto dos inoculados quanto dos nativos, né? Já que eu dou um exemplo didático para vocês ligando os dois termos. Mas antes disso, se a gente entendeu que criar um ambiente confortável para a vida microbiana é chave, é importantíssimo, é também tão importante quanto fazer uma estratégia de promover a entrada de micro-organismos benéficos no sistema. E aí o termo em inglês é microbe coming. Coming é de chegando, né? Então veja, entrada de micro-organismos benéficos é uma estratégia também importante. Muitas vezes, quando a gente não conhece conceitual, a gente parte só para uma ou só para outra. Nada impede de eu trabalhar nas duas frentes de forma conjunta. A promoção da entrada de organismos benéficos, ela trata da inoculação de micro-organismos, sejam eles micro-organismos específicos, com funções importantes, como eu já enumerei algumas para vocês, vocês vão ver vários também em outras palestras. Depois, mais para frente, eu vou mostrar de novo os principais. Seja de fontes de biodiversidade. O que a gente está tentando fazer aqui? Estamos tentando acelerar um processo de colonização do solo, tanto por benéficos quanto essa reorganização de biodiversidade microbiana. Então, percebam a diferença. Aqui em cima eu estou falando de aplicar micro-organismos ao solo e às plantas. Aqui embaixo eu estou falando criar um ambiente propício para a vida no sistema solo. As duas são importantes. Vamos dar um exemplo de quando a gente pensa só em uma e não tem sucesso.
não é difícil da gente imaginar ou lembrar de situações em que a gente tem aplicação de micro-organismos em solos altamente inóspitos para esses organismos. Por exemplo, pega uma bactéria que não tem a estrutura de esporo, não tem resistência, os fixadores de IE normalmente não têm, aí eu aplico num solo seco, descoberto, com alta temperatura. Qual a chance desse micro-organismo conseguir performar nesse ambiente? Lógico, meu exemplo é bastante extremo para deixar bem clara a mensagem, né? A chance é muito menor do que se ele entrar no momento de umidade, um solo coberto, com maior teor de matéria orgânica, com temperatura amena, né? A propagação, ou seja, vai ter condições ambientais muito mais propícias. Traduzindo de forma mais didática ainda, né? Agora o que a gente faz para ensinar o pessoal na graduação. Não adianta eu pegar um leão bravo e faminto e soltar ele para comer os pinguins na Antártica, né? Ele vai dar alguns passos e vai morrer de frio. E ele não vai comer nem um pinguim. E a gente vai falar, mas esse leão não funciona, né? Muitas vezes a gente faz isso do ponto de vista biológico, né? Essa incompatibilidade entre os pilares aí desse manejo. Então é chave pensar nas duas estratégias. Vamos lá, vamos olhar agora na prática. Isso aqui é teórico, né? Até um pouco, às vezes, chatinho da gente pegar, mas é importantíssimo que eu pegue a base teórica e vocês começam a derivar vários manejos, né? O pessoal aprende sozinho aí e ensina a gente até sobre como compatibilizar esses conceitos. Do ponto de vista prático, a gente pode pensar em vários pontos que a gente pode mexer na agricultura para melhorar esses pilares, né? A qualidade ambiental e a entrada de micro-organismos benéficos. Está ali nosso sistema de produção. Até essa palestra deriva de avanços bastante recentes no sistema de produção de cana, onde coexistem cultura de soja, de amendoim e outras, né? A questão de insumos, herbicidas, fungicidas ou defensivos em geral, fertilizantes e microbiologia. Hoje eu não vou entrar nesse tema durante a palestra, vou só tocar num ponto, mas se precisar a gente fala no debate, na nossa conversa. E produtos biológicos, que aí trabalha principalmente a outra parte, né, que é a parte de introduzir micro-organismos benéficos. Basicamente, aqui se estruturam as organizações de construção de manejo favorável à parte biológica, tá? Vamos passar por alguns deles. Ponto-chave, tá? Para minha visão, o mais importante de todos. O mais desafiador da gente conseguir compatibilizar, mas sem dúvida nenhuma aquele que gera a maior resposta de todos. Esse ponto-chave diz respeito a criar biodiversidade no meu sistema de produção. Existe uma regra, uma lei em ecologia, né, ecologia de compreensão de sistemas, que fala que biodiversidade sempre promove biodiversidade. Ou seja, se eu pegar qualquer estruturação, qualquer ecossistema e mexer num desses componentes aumentando biodiversidade, os demais respondem por maior biodiversidade. Traduzindo isso para o nosso mundo agronômico, trazer biodiversidade vegetal para o meu solo é ponto-chave para trazer biodiversidade microbiana. Só que se a gente for lembrar, trazer biodiversidade, nós estamos falando de rotação de cultivos, cultivo de entrelinhas, sistema de integração, obviamente que para o cenário cana, soja, amendoim é muito mais rotação, né? Existe algo em cultivo de entrelinhas sendo pensado, mas basicamente isso aqui faz para a gente o quê? Toda vez que eu melhoro o meu sistema de diversidade de plantas, eu melhoro a qualidade física de solo, é verdade. Eu melhoro transformações químicas do solo, é verdade. Então, até eu posso dizer que a biologia é um brinde nessa melhora. Porque eu tenho grandes melhoras na parte de equilíbrio químico e de qualidade física do solo por sistemas de rotação, né? Por diversidade de matéria orgânica. E a biologia vem junto, melhorando sua diversidade, sua atividade. Então, isso aqui é a chave para a gente fazer, para a gente ver respostas, e é o que vem suportando muito dos ganhos recentes em sistemas de produção de cana. É a ocorrência de plantas diferentes na reforma, né? Ou seja, antigamente era cana em cima de cana, a gente sabe o que dificuldade isso gerava. Hoje, com poucos meses de mudança desse cenário, nós temos bons resultados na cultura que vem em cima desses novos solos. Dá para a gente melhorar? Além de soja, amendoim, dá para pensar em mais coisas? Sem dúvidas, né? Então, veja, em cana, aqui eu trouxe só alguns slides destacando alguns pontos que eu vejo com particularidade do tema que a gente está trabalhando. Em cana, nós temos a meiose, que é um grande sistema de interesse para essa diversificação de plantas, onde a gente pode trazer plantas de valor agregado, sem dúvida, em áreas boas, produtivas, e em áreas problemáticas, deficientes, que não vão me entregar uma boa safra de soja, eu deixo sem nada. E uma área que não deu tempo de plantar amendoim, ou que não vai dar tempo dele se fechar o ciclo, eu deixo sem nada, não, ele tem a chance de melhorar nosso manejo, principalmente com plantas de cobertura.
Fundamental a gente pensar em novas plantas, que nem sempre têm um viés econômico, mas muitas vezes tem um viés de qualidade do solo que eu vou ofertar para a cultura posterior. É estratégico pensar em plantas de cobertura como fontes de biodiversidade, como fonte de oportunidade de ocupar meu solo com plantas diferentes, e como fonte de rusticidade para quebrar ciclo de doenças e pragas na minha área. Né? Eu falo que plano de cobertura é um mato engenheirado, né? Ah, já que é para ter diversidade, deixa o mato crescer. Não, o mato gera problemas. Aqui você tem muito mais biomassa e de plantas benéficas ao meu sistema. Cultivadas de forma sozinha, misturada e assim por diante. Com certeza é um ponto que cabe destaque e discussão depois no final da palestra. Mas é importantíssimo lembrar de diversidade de plantas. Lembrem da premissa, biodiversidade sempre promove biodiversidade, tá? Também queria destacar, antes de entrar na parte de produtos biológicos, só um slide para falar de resíduos orgânicos. No ambiente cana, a gente tem grandes benefícios e grandes desafios de resíduos orgânicos, né? Por quê? A própria cultura é uma cultura que deixa resíduo orgânico. Se eu estiver ligado, próximo, associado a uma unidade de produção de álcool e açúcar, né? Eu tenho resíduos da própria indústria que podem ser usados e retornados para a agricultura. Mas, ao mesmo tempo que isso é um benefício, também é importantíssimo imaginar a qualidade do solo que eu vou aportar esses resíduos para ver se ele tem esse potencial de processar, de extrair o ganho. Porque só ficar em cima do solo inerte, né, a gente sabe que também pode gerar alguns problemas. Pragas, fogo, etc, etc, etc. Então é muito importante compatibilizar a grande oportunidade de benefício de resíduos orgânicos com a qualidade do meu solo para que esses resíduos sejam transformados, ciclados. Quando a gente fala sobre isso, o uso correto de resíduos orgânicos, aí podemos até entrar no assunto de compostagem, não vou entrar agora, né? E a gente fala de diversidade de planta, a gente está falando em qual pilar? A gente está falando no pilar de criar no solo um ambiente propício à atividade biológica, deixar o meu solo mais ativo naturalmente, atividade microbiana nativa está mais presente, e assim por diante. Quando eu falo no outro tema que eu vou entrar, agora eu vou pular para a entrada de micro-organismos benéficos. Eu vou entrar aqui falando para vocês um pouquinho sobre produtos biológicos da agricultura. Tá? Basicamente aqui, a gente vai abordar a gama de inovações que tem atingido de forma bastante benéfica esse mercado e esse assunto na agricultura. Por que eu falo bastante benéfica? Veja o primeiro número que é interessante. Lá em 2016, nós tínhamos um número de que 3% das áreas cultivadas no Brasil recebia algum tratamento de produtos biológicos. Não foi considerado aqui, obviamente, inoculação de soja, tá? Porque já era estabelecida nessa época. Então, veja, em 16, 3% das áreas com algum produto biológico. No ano 2020 e 2021, nessa última safra que passou, esse número bateu em 25% das áreas. Existem dois jeitos de olhar esse número, né? Pô, só 25, falta 3/4, né, das áreas para receberem produtos biológicos, é verdade, por isso que o mercado é crescente e atrativo. Mas o avanço de 3 para 25 significa um crescimento de 8 vezes o mercado em 5 anos. Ou seja, um dos mercados mais crescentes que a gente tem no agro e também em outras áreas. Como é que isso aqui se sustenta? Na minha visão, né, talvez não tão experiente de campo, mas de agricultura, a gente sabe que ninguém investe em tecnologia por longos períodos quando não tem nenhum tipo de comprovação, resposta, efeito, ganho. Então, quando a gente vê 5 anos de crescimento constante, e nessa escala, nessa marcha, a gente acredita que é um setor que tem entregado bastante resultados práticos na agricultura. Ou seja, temos ganhos relacionados ao uso de produtos biológicos. É um mercado crescente, bastante crescente em relação ao faturamento, ao número de produtos, a ideias, a inovações, e podem se preparar que muito mais coisa vem aí no futuro próximo. Todas as empresas estão buscando inovações nessa área e os ganhos têm se refletido de forma bastante interessante. Mas, para a gente avançar no uso de produtos biológicos, é igualmente importante a gente entender o quê? Os tipos de produtos, como é que eles funcionam, o que eu espero de resposta, para que eu vou usar produto A, B, C ou D e assim por diante. Nesse conceito, a legislação ainda tem que ser melhor estruturada, está sendo, na verdade, mas a gente pode já começar a contemplar produtos biológicos de diferentes grupos. Isso aqui é uma proposta do nosso grupo de pesquisa,
que tem sido aceita em várias instâncias, tem sido bem prazeroso ver até do ponto de vista de legislação, muito disso aqui sendo levado em consideração. Mas a ideia é que nós podemos dividir produtos biológicos em 4 classes, chamadas inoculantes, biodefensivos, ativadores e repositores. Qual que é a diferença entre elas? Eu vou falar para vocês rapidamente, mas basicamente o que a gente vai ter é, aqui em cima, inoculantes e biodefensivos, eu estou falando de grupos microbianos específicos. Estou falando de grupos de micro-organismos que eu sei o nome, sei a função, sei o que ele vai fazer, né? Eu sei quanto eu estou aplicando no solo, na planta, para aquela determinada especialidade que ele tem. Vamos dar um exemplo, vai ficar bem simples. Azospirillum brasilense é um inoculante, porque ele é um fixador de nitrogênio, eu sei que espécie é e eu sei que ele funciona. Vai dar nutriente para a planta, é um inoculante. Bacillus subtilis, via de regra, é usado como biodefensivo, então eu sei que ele vai proteger a planta contra a nematóide. Tá? E aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho produtos que são chamados de condicionadores biológicos de solo. Tá? Um grupão chamado condicionadores, divididos em ativação da microbiota nativa do solo, ou uma recolonização do solo por fontes de biodiversidade. Aqui eu não tenho micro-organismos específicos, eu estou buscando promover naquele solo uma maior diversidade microbiana, uma maior atividade biológica. Então aqui eu estou atuando com funções específicas e aqui com funções genéricas, gerais. Percebam que é muito fácil com esse esquema entender que os produtos têm ações complementares, ações aditivas. Então, no mundo perfeito, onde eles não tivessem custo nenhum, a gente sabe que está longe disso, nós poderíamos somar vários produtos juntos que eles seriam complementares, um facilitaria o processo do outro, certo? Bom, essa é a lógica hoje que é entendendo esse mercado de produtos biológicos, aqui que vocês vão ver vários temas aí dentro de outras apresentações. O que eu queria deixar também para vocês é o seguinte, né? Dentro dessas ferramentas, quais são as mais usadas, empregadas? Hoje, logicamente, os de cima têm um mercado muito maior do que os de baixo, mas de baixo vem crescendo bastante. E para a gente exemplificar isso, eu queria só passar 2 slides, né? A ideia não é falar da biologia do organismo, não vamos ter o tempo para isso agora, e outras palestras devem focar um pouco mais nisso, mas apresentar os principais grupos de micro-organismos usados. Então, olhando para a parte de cima da minha figura aqui, inoculantes e biodefensivos, quais são os mais comuns, os mais conhecidos? Dentro de fungos, né, todos eles com amplo uso aí nas culturas que a gente está abordando principalmente em cana, em amendoim, em soja, tá? Dentro de fungos, eu tenho tricoderma, talvez o fungo mais conhecido hoje no Brasil. Tricoderma é tão usado que está quase ultrapassando a área de tratamento de soja com bradyrhizóbio, veja, vai se tornar o micro-organismo mais usado da agricultura. Bovéria e metarrhizium são então patogênicos, vocês vão ter isso na palestra de controle biológico, com certeza, de insetos pragas. Quando eu tenho aqui Pocone purpureocidum, são fungos novos, então, novos não porque nasceram agora, foram descritos há um tempo, mas são usados agora para essa finalidade, que são parasitas de ovos nematóide. E temos risófagos, que é um fungo micorrízico que coloniza a raiz para ajudar a planta a absorção de água e nutrientes. Então, dentro de fungos, temos uma gama de fungos que são usados nessa finalidade. Dentro de bactérias, mesma coisa, né? O que a gente tem de bactérias aqui? Azospirillum e nitrospirillum. Azospirillum para várias culturas, nitrospirillum, o registro é para cana, né? São fungos, são bactérias fixadoras de nitrogênio, daí o F de fixador, eu falei fungo, isso é um pecado mortal para quem faz microbiologia, né? São bactérias fixadoras de nitrogênio de vida livre, não formam nódulos, obviamente. Para leguminosas, aqui está o exemplo de soja com bradyrhizóbio, mas se fosse feijão, se fosse amendoim, a gente trabalha muito com rhizobium, né, que é outro gênero que é mais associado a outras leguminosas sem ser soja. Para a soja tem uma espécie determinada que tem um potencial muito maior. Então temos fixadores de vida livre, fixadores que formam nódulo, simbióticos, e temos uma gama de bacilos, vários produtos na linha de bacilos que trabalham a parte biológica de solo, tanto na proteção de plantas, na linha de biodefensivos, quanto na questão de suplementação nutricional de plantas. Basicamente, é o que a gente tem nessa linha de bacilos para isso, é enraizadores e solubilizadores de fósforo. Por que bacilos é bastante presente? Vou deixar uma dica aqui para vocês, né? Industrialmente falando, se eu tivesse uma empresa para produzir micro-organismos, o bacilos é o mais fácil da gente produzir
e principalmente mais fácil de eu formular, gerando um produto de longa vida, de qualidade. Então, sempre que eu tiver um bacillus que faz o que eu desejo, ele vai ser preferencialmente formulado aí para ser usado na agricultura. Não tem problema nenhum nisso, cada bacillus tem suas particularidades e seus potenciais bastante específicos. Bem, passei um pouquinho agora por produtos biológicos para falar dessa entrada de micro-organismos benéficos. Depois a gente pode responder perguntas desse tema, com certeza vão ter. Só quero fechar, usando acho que mais 5 minutos do tempo de vocês, para falar um pouquinho da parte final, super importante, que responde a uma pergunta prática aí que a gente recebe todo dia. Como é que eu sei que está funcionando, né? Estou mudando o meu manejo, estou mudando minha rotação, estou fazendo uso de produto biológico, como é que eu sei que isso tudo está funcionando? Primeira resposta mais prática que sempre é buscada é: eu tenho que ter uma resposta em desempenho da planta, uma resposta em produtividade. É verdade. Mas nem sempre ela satisfaz. E ao longo do caminho, principalmente em cana, que é um cenário de bastante demora do ciclo, né? Você aplica um produto hoje, daqui a um ano você vai ter resposta muitas vezes. Então, no meio do caminho, a gente usa indicadores práticos de biologia de solo e usamos análises biológicas também, tá? Aqui eu vou falar de indicadores práticos e nos outros 2 slides eu falo um pouquinho de análise biológica. Para a gente ir entendendo a resposta do sistema frente a essa mudança biológica, essa melhoria biológica. Então, a gente vai construir agora uma pirâmide de indicadores práticos de melhoria da biologia do solo, que começa aqui, ó. Um solo que melhorou biologicamente, ele cicla melhor nutrientes, a gente aprendeu lá no começo. Um solo que melhorou biologicamente, ele tem menor incidência de doenças e pragas. Um solo que melhorou biologicamente, ele tem melhor estruturação de agregados, isso demora mais, mas aparece. Ele tem melhor degradação de defensivos, menos fitotoxicidade na prática. Fitotoxicidade é um problema biológico puro, né? Quando esses 4 pilares da pirâmide estão ok, eu percebo na planta, agora não mais no solo, enraizamento vegetal. E se eu tenho esse solo com essa planta, é automático entender que eu tenho produtividade, né? Facinho entender a resposta em produção da planta. Então, isso são indicadores práticos que a gente usa no dia a dia, aí, no campo, às vezes, ou até em análises correlatas, quando não tem análise biológica, para tentar ver algum tipo de ganho do meu sistema. Para a parte biológica em si, existe uma gama de análises possíveis. E aí depende muito do que eu quero saber, a gente precisa muitas vezes do suporte para definir o que quantificar, mas tem análises que estão mais em evidência hoje do que outras. Tá? Vou terminar bem no tempo certinho, pessoal, acho que mais 2, 3 minutos. Veja, eu tenho análise diretamente no solo, análise de cultivo, análise na planta e análise moleculares. Depende do que eu quero fazer, eu tenho ferramenta específica. Por exemplo, quero ver eficiência de inoculação em soja. Posso medir nodulação diretamente, é o fenótipo que eu espero ver, é a característica da planta em desenvolvimento. Quando eu não sei o que eu vou ver e quero ter uma visão geral da parte biológica, a gente usa muito 2 análises que estão nessa lista. Uma análise de enzimas, bastante comprovada, difundida aí pela Embrapa, e bastante também análises moleculares, que são mais refinadas, mais detalhadas, mas também mais complexas, às vezes, de interpretar. Eu vou fechar exatamente com um exemplo prático em cima disso. O que significa uma análise de enzima? Vamos só sedimentar esse conceito com vocês. Eu tenho lá enzimas que podem ser medidas no solo que me referem ou que remetem à qualidade biológica desse ambiente. Para entender isso, eu tenho que entender assim, ó, os micro-organismos do solo, quando se alimentam lá, e se essa alimentação é baseada em matéria orgânica, eles produzem enzimas hidrolases, que são enzimas que fazem a digestão da matéria orgânica extracelularmente, fora da célula microbiana, né? E aí, essa enzima, atacando a matéria orgânica, libera os nutrientes que os organismos assimilam. Então, percebam a lógica. A lógica é, se os micro-organismos têm que produzir essas enzimas para conseguir se nutrir, quanto maior a quantidade dessas enzimas do solo, maior é a atividade biológica desse ambiente. Essa é a premissa que nós temos. Então, nós temos enzimas digestivas extracelulares, aí entram celulases, sulfatases, fosfatases, a gente tem um indicador de atividade biológica. Olha um exemplo disso. Infelizmente, não é nem com cana, nem com soja e nem com amendoim, mas é um exemplo bem didático, então por isso que eu trouxe para vocês. Tá? Veja, milho e feijão, está mostrado fora e dentro da reboleira nematóide, e nós medimos 3 enzimas indicadoras de atividade biológica. Independente da cultura ou da enzima, sempre dentro de uma reboleira nematóide, a atividade biológica é menor do que fora. Para alguns indicadores um pouco menor, para outros muito maior. Mas há meios de comprovar que há mudança na atividade biológica do solo na formação de uma reboleira nematóide.
Fácil, então, de entender que biologia do solo tem tudo a ver com equilíbrio, atividade ou ocorrência de um oportunista, um patógeno. Eu posso entender mais dessas amostras? Posso lançar mão de um outro bloco de análises, que são chamadas análises moleculares, que a gente pega DNA de solo, informação genética dos organismos vivos do solo, e faz uma série de inferências sobre isso. Aqui, o que eu vou mostrar para vocês, vai falar mais de equilíbrio biológico e número de espécies, tá? A gente pode fazer quantificação, identificação dos grupos, montagem metabólica de solo e assim por diante. Veja, naquela mesma amostra de feijão que eu mostrei para vocês antes para atividade biológica, a gente fez uma análise de sequenciamento do DNA de bactérias e de fungos. E nós determinamos número de espécies de organismos e diversidade, que significa o equilíbrio biológico entre eles. Então percebam, o número de espécies de bactérias na área de feijão dentro da reboleira nematóide diminuiu bastante. E o equilíbrio biológico diminuiu também. O número de espécies de fungos foi de 628 para 489. E o equilíbrio biológico caiu bastante, de 6 para 3,9, arredondando. Né? Mais que isso, de uma forma bem visual, se eu montar os grupos de fungos que eu encontro em cada uma das áreas, se eu empilhar eles, fizer um gráfico de cores, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é a disposição das espécies de fungos na área de cultivo de feijão. Cada cor é exatamente uma espécie. Né? Então, a gente vê bem a distribuição aqui colorida, o equilíbrio biológico. E dentro da reboleira, uma reorganização completa, com uma perda do equilíbrio. É fácil de entender que aqui a diversidade, o equilíbrio é menor do que aqui, de uma forma bastante visual. Então, percebam, né? Quando a gente tem mudanças no manejo, uso de produtos, a gente tem ferramentas analíticas e de indicadores que permitem a gente analisar a parte biológica do solo. Essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Eu encerro aqui apenas com meus 2 e-mails. Agradeço muito, pessoal, ao convite. O que vocês precisarem, eu vou estar sempre à disposição para ajudar dentro das possibilidades. Meu agradecimento e uma mensagem final para vocês darem uma lida aí. Pessoal, obrigado pela atenção de todos que assistiram e eu fico à disposição para o nosso debate final. Obrigado, professor. Muito bom, excelente. Com certeza, nós vemos a importância desse equilíbrio, né, dessa biodiversidade, solos e resultados que isso, potencial, né, de ganho que isso pode trazer para a agricultura. Pessoal, fiquem à vontade. Agora nós temos aí alguns minutinhos. Caso alguém queira tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, podem abrir o microfone ou se quiserem mandar pelo chat, fiquem à vontade, tá ok? Eu gostaria de saber se a gente consegue ter essas apresentações em PDF. A minha é sem problema, posso mandar para vocês. Tati, nós vamos ter sim, inclusive essas palestras estão sendo gravadas, elas estarão disponíveis também no site, tá? No site do Projeto Manejo Biológico, e nós podemos disponibilizar as palestras lá também, tá? Quem ainda não entrou no site, é manejobiologico.com.br. Então lá tem o Tá, joia. roteiro, tem Obrigada. programação, nós vamos deixar todo o material disponível lá também. Beleza, obrigada. Eu tenho uma, então, tá? A turma chegar. Então, Fernando, obrigado pela apresentação super didática. Então, um oi aqui para o nosso amigo Eduardo Romão também, que está aí, lá da Grande Jaú. Valeu pela presença, Eduardo. A minha pergunta é a seguinte, muitas vezes... Olha aí, grande Eduardo. Muitas vezes a gente tende a fazer o uso de aplicação de fertilizante sintético, às vezes até sem análise de solo, né? Faz aquela aplicação básica, né? Aquela receitinha de bolo, compra o fertilizante recomendado sem olhar a análise de solo e aplica. Esse excesso, ou não, né? Mas vamos supor que exista um excesso de fertilizante sintético, ele pode prejudicar de alguma forma a microbiologia do solo ou não? Ou ele ajuda porque são nutrientes para os micro-organismos que estão no solo? Ótima pergunta, Rafael. Veja, quando a gente entra em temas
como fertilizantes versus micro-organismos, é duro entender uma visão extrema de pensar assim, já escutei isso, tá? Os fertilizantes vão esterilizar o solo. Não vai longe disso, né? Mas eles podem gerar algum problema? Podem, principalmente em excessos, como você está colocando, tá? Para quem tem o costume de trabalhar em cana, é difícil imaginar um excesso, né? O excesso talvez fosse uma vinhaça. Por quê? No final da história, você tem fatores que são característicos do fertilizante que vão causar problema biológico em solo. Basicamente, salinidade, acidificação e condutividade elétrica, né? Potencial elétrico, tá? Condutividade elétrica. Aí você tem problemas inerentes a uma inibição de vida mesmo, né? Mas são em valores bastante altos. Então, veja, áreas de hortaliças, de HF, pode ter esse problema, né? Tem culturas aí, batata, cebola, cenoura, que a gente chega a 2.000 quilos por hectare de fertilizante. Em cana, mais difícil. Talvez vinhaça, não sei. Talvez vale a pena pensar, mas tem algum agente suavizante com material orgânico ali dentro. Agora, quando você fala assim, é melhor eu trabalhar dentro de uma análise, sem dúvida, né? Até por questões econômicas, mas por questões de sanidade ambiental, pensando naquele pilar de tornar o solo ambiente mais propício, com certeza a gente fazer uma análise e uma aplicação assertiva é a melhor forma de trabalhar. Vale o mesmo para defensivo. Tem defensivo que a gente não consegue deixar de usar. Então, se a gente deixar de usar exatamente o que é necessário, a gente é menos invasivo no sistema, tá? E mais ainda um ponto-chave aí, que eu comentei um pouquinho, é fundamental entender o tipo, a qualidade do meu solo que eu estou submetendo àquele tratamento. O que eu quero dizer? Imagina que eu tenho um plantio, vou pegar outra cultura, vai, já que eu falei todas, não falei todas, eu falei nenhuma, né? Bem agronômico. Algodão. Você vai aplicar organofosforado para segurar bicudo, uma vez por semana. Qualquer solo tolera isso, biologicamente falando? Não, né? Um solo que tenha lá uma qualidade biológica maior, que esteja mais bem organizado, que venha de um processo de rotação, ele vai melhorar, vai tolerar muito melhor essa aplicação, porque ele tem capacidade de ciclar aquilo, de transformar aquilo muito melhor. Já um solo biologicamente debilitado, né, que vamos dizer que passou 50 anos em cana, que tem matéria orgânica baixa, ele vai ser um solo que vai ter um impacto muito maior de uma molécula dessa entrando no sistema. Isso a gente chama resiliência. Resiliência é um processo muito relacionado com qualidade original do sistema. Né? Igual a gente está bem de saúde, você pega uma coisa, você resiste. Você está debilitado, você tende a sofrer mais. Então, isso dá para transferir esse conhecimento para solo, que vai responder de forma bastante similar. Maravilha, valeu, Fernando, obrigado. O Eduardo quer perguntar. Boa, Eduardo. Fique à vontade, Eduardo. Boa tarde a todos. Não podia deixar de perder essa oportunidade aí, viu, Fernando? Sempre admirador do seu trabalho, do seu estudo e da tua pesquisa aí. E aproveitando o ensejo aqui, até de principiante aí nessa área, se você me permite, né? Eu acho que, embora os solos aqui da nossa região sejam de ambiência A e B, seria interessante, vamos supor, você acha que seria uma boa conduta se fazer uma análise molecular, como você havia sugerido, para ver que estágio estaria, e tem métrica para isso? Seria uma ideia que, embora, como é que eu estou indo na minha performance, na minha iniciativa de estar buscando isso? Ou é uma coisa que não leva um objetivo? Qual que seria um passo interessante para ver onde que eu estaria, ou nós estaríamos aqui nessa região? Por favor, Fernando. Alô? Tá voltando. Estamos te ouvindo, Fernando. Voltou? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Beleza, eu que perdi o som aqui, mas eu entendi a pergunta. Veja, para uma análise de área de cultivo, a gente nunca começa pela molecular. Por uma questão de custo, por uma questão da gente ter um embasamento de interpretação. A não ser que você fale, não, ganhei tanto dinheiro nos últimos anos que eu estou querendo gastar um tanto nisso aí. Beleza. Né? Para quem produz cana e soja, nos últimos anos foi bom, pode reclamar, né? Fora a seca aí que veio, que deu uma perdida uma parte. Mas vamos lá. A gente começa muito fazendo o seguinte trabalho. A gente cria, dentro do meio ambiente de produção, um gradiente de qualidade ambiental, ou seja, a gente vai pegar a sua melhor área, a sua pior área, e tentar traçar um transecto entre elas, mais 2 ou 3. Nós vamos fazer uma análise inicial mais de atividade biológica, para entender o quê? Se a biologia me conta parte dessa história da sua diferenciação entre os ambientes. E aí sim, se a gente perceber que sim, você tiver um anseio por fazer análise molecular e a gente vê que ela vai agregar, aí a gente vai fazer uma análise molecular
nas análises que mostram as principais diferenciações. Esse é um jeito estratégico aí da gente usar o recurso para fazer esse estudo biológico, tá? Então, a gente tem hoje o quê? Análise comparativa dentro da mesma unidade de produção é o melhor dos mundos, perfeito. Se eu buscar parametrização, a gente ainda não é perfeito nisso. Tem iniciativas, né? Nós temos uma iniciativa, a Embrapa tem outra, a Fundação ABC tem outra, elas congruem numa mesma ideia de que nós temos tabelas genéricas ainda, não é tão fiel você pegar uma amostra e pôr na tabela, saber se está bom ou está ruim. Então, a análise comparativa ela é muito mais refinada para a gente, muito mais certeza de sucesso, que a gente vai conseguir diferenciar essas áreas biologicamente. Beleza? Mas não dá para sair fazendo análise molecular à toa, não, a gente sabe, porque às vezes ela nem é tão informativa. Hoje tem empresas, você tem uma ideia como que o desafio é grande, tem empresas que nasceram para fazer análise molecular. E é super interessante, porque eles fazem o quê? Bancos de dados de solos sobre o mesmo manejo. Então, eles têm um referencial, solos de cana, 5.000 amostras. Aí ele vai pegar o seu perfil molecular e vai comparar com o banco de dados. Vai falar como é que você está dentro desse universo. É um jeito de tentar parametrizar, e é para onde a coisa tende a evoluir, mas aí eu preciso de uma estrutura de análise bioinformática muito maior. Então, já existem empresas que fazem só isso. Vou falar, Eduardo. Boa tarde a todos. Desculpa, eu entrei um pouco atrasado na palestra, eu estava na estrada. Grande admirador do Fernando também. E a gente já está trabalhando aí com biológicos há algum tempo. E a minha pergunta, Fernando, é o seguinte: a gente tem um pequeno conhecimento perto desse seu vasto conhecimento, que a matéria orgânica ela é alimento para micro-organismos, né? Só que você depende de umidade para poder ativar isso. Como que eu posso fazer, não sei se você já chegou a dizer isso, mas desculpe a insistência, para eu proteger o meu solo no período crítico de inverno, né, de falta de chuva, e recuperar isso rapidamente no retorno das águas? Esse é um tema super importante que você tocou, essa questão de matéria orgânica altamente ligada ao funcionamento biológico, é verdade, o grande suporte energético da vida microbiana do solo é matéria orgânica, aportada pelas plantas. Vamos pegar o cenário cana, você tem uma palhada lá em cima, que não desce por nada, não há crise que faça ela descer, né? A gente achava que ia ser o melhor solo do mundo quando parou de queimar cana, agora a gente tem uma dificuldade de jogar essa palha para baixo. Veja, uma dificuldade enorme que a gente tem dessa ciclagem da matéria orgânica é a umidade, como você falou, daqui a pouco eu retomo isso, mas dentro do cenário cana, nós temos dois fatores de recalcitrância, dessa dificuldade de quebrar. Um é relação CN, temos muito carbono, relação CN próximo de 100, e o outro é uma ausência, uma baixa atividade de um membro intermediário ali, que nem é micro-organismo, que são os macro-organismos de solo. Minhoca, inseto, cupim, o que for, qualquer desses bichos aí, não sei nem falar os nomes de todos, mas a aula de fauna vai te dar um monte de nome, que a gente tem uma repressão muito forte da atividade deles. Que a gente planta com fipronil, né? E fipronil é o que eu passo no jardim, para matar tudo, né? Menos as plantas. E dá para tirar o fipronil? Também não dá. Então veja como a gente tem um manejo complicado. Por isso que quando a gente entra com uma rotação com leguminosa, a gente tem ganhos grandes na ciclagem de elementos do solo. A gente diminui pelo menos um fator, que é a relação CN. A gente ainda não tem aí esse processo de fauna, mas como a gente está incorporando, a gente está fazendo fisicamente esse processo de transformação, o preparo de solo acontece, e a gente está colocando nitrogênio no sistema, né? Está melhorando essa relação CN. Então, essa recalcitrância é um problema sério na ciclagem. A gente conseguir vencer isso, a gente está super bem. Por isso que a cana orgânica tem esse benefício de ciclar rapidamente palha, né? Não é fácil de fazer, mas é onde a gente enxerga esse funcionamento completo que eu estou tentando descrever para vocês. Em relação ao que você colocou de segurar a umidade, realmente é desafiador, né? Veja, o que a gente pode pensar para segurar a umidade é cobertura de solo. Não tem outro jeito, né? A cobertura de solo a gente tem na maioria das vezes, porque a palha ela dura, né? Essa época seca ela não vai embora, ela muitas vezes fica na área. A gente pode pensar para baixo do solo, até onde o solo está segurando a água, né? Ao longo do perfil. A gente entra na história que ainda não é uma realidade em cana, se for, vocês me corrigem, mas quando entra outras culturas na jogada, o pessoal já começa a pensar em maior profundidade de correção, de fertilidade, assim por diante. Então, a gente tem um ganho aí dessas outras culturas coexistirem que vai ajudar a gente a ter um perfil de solo mais bem organizado para o cenário cana. Não é que não é uma realidade porque ninguém quer, é porque muitas vezes a cultura não exige isso. A cana é mais rústica, né, do que uma soja para
para emitir raiz. Então, a gente não ganha tanto quanto ganha quando vai produzir soja, pensando em fertilidade em profundidade, preparo de solo em profundidade, correção, assim por diante. Se alguém quiser comentar, está aberto. Mas é como eu vejo, tá? Melhorar o perfil de solo, uma vez que a gente já tem cobertura, pode ser um ponto de ganho aí de retenção de umidade. Obrigado, Fernando. Fernando, nessa linha, só aproveitando e emendando uma outra questão, queria que você comentasse um pouco até do que você tem visto aí para o futuro, né, de desenvolvimento de produtos ou de micro-organismos mais eficientes. Mas nessa questão que o Eduardo falou, é uma grande preocupação o uso de biológicos em período seco, né? E muitas vezes, por questões operacionais, pode ser que você tenha uma janela ali para entrar com algum manejo e seja interessante colocar o produto. Aí, nessa questão, né, a gente precisa estar um pouco mais atento aí à formulação, à viabilidade do produto, até a própria estrutura, né? Tem estruturas de resistência. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre isso daí e o que você tem visto de novo, né? O que é uma perspectiva que vai chegar no mercado, tanto, Não, ou em eficiência ou em maior resistência para aumentar a janela de aplicação. perfeito, vamos lá, já deu uma boa introdução. Acho que o ponto-chave para trabalhar com manejo biológico em período seco é entender que produto está usando, né? Se ele tem tolerância a isso. Por quê? Vamos pegar um exemplo didático de bacilos. Bacilos na forma de esporo. Ele tolera facilmente. Ele vai entrar e vai estar ativo? Ele vai conseguir ter atividade na época seca? Muito pouco. Mas ele vai tolerar a espera da época úmida. Por quê? Porque ele dá uma estrutura que tolera 80 graus facilmente. Então, pensa, né? Ele tem essa tolerância. Vou pôr um organismo que não tem esporo. É bem mais difícil você garantir essa sobrevida dele. Vou pôr no momento que eu faço um corte de soqueira. Eu tenho uma umidade residual ali, tem um extravasamento, tem um pouco de sobrevida ali nele. Se eu não for fazer corte de soqueira, ficar em cima de palha, só em cima da soqueira sem cortar, é um pouco mais difícil. Então, veja, entender o momento e como está sendo levado é chave. Tá? E aí, dependendo dos produtos, alguns são mais ou menos adequados para esse momento. Dentro de novidades, primeira coisa é um leque maior de organismos. Isso com certeza vai aparecer. Muita gente atrás disso, aí a taxonomia microbiana ajuda, porque muda o nome dos micro-organismos às vezes, e aí parece que é uma coisa nova, né? Mas eu acredito muito que a gente vai evoluir para novas tendências, novos princípios de produtos biológicos. Por exemplo, produtos específicos por cultura, tá? Porque uma coisa que a gente está aprendendo agora é essa conexão micro-organismo-planta. Se eu tiver um bacillus que adora a exudação de planta, de cana, mas não gosta de exudação de café, pode ser que ele me entregue um belo resultado em cana, mas não entregue em café. Por quê? Vai proliferar pela exudação radicular, vai dissemilar aquilo como uma fonte de nutriente muito boa. Então, essa é uma tendência. A outra tendência é partir para, não para o micro-organismo em si, mas às vezes extratos microbianos. Então, você produz o micro-organismo, tira o extrato, onde ele secretou um monte de composto, aquele composto vai ajudar a se defender contra uma doença, ser um tratamento natural, mas como se fosse um defensivo químico, mas é um extrato microbiano. Ou vai ajudar você a promover enraizamento, que ele produz um fito-hormônio, alguma coisa assim. Isso é uma tendência também, ou indução de resistência. Que mais que a gente tem? Outra tendência muito forte é acoplar ferramentas biológicas em outros elementos do manejo, para a gente vencer logística de aplicação, né? Por exemplo, se eu combinar num defensivo químico um agente biológico ou um composto, um componente produzido no micro-organismo, eu posso ter um ganho. Se eu combinar num fertilizante um ganho biológico, também eu tenho um ganho, né? Talvez a segunda estratégia seja até mais fácil, né? No fertilizante, em trazer ganhos da parte biológica. Já tem muita gente atrás disso, tem empresas que nasceram com produtos atrás disso, de colocar em fertilizante os chamados aditivos biológicos, que hoje é permitido até por legislação, e deve ser uma novidade bem bacana, bem atrativa, porque facilita muito a aplicação. Vai junto na adubação. Então, essa parte de micro-organismos conhecidos, poucos aí, é uma coisa que já está passando, né? Para a gente agregar tecnologia, consequentemente até ganhos e valores para as empresas, eles estão atrás de coisa nova já. Show de bola. Muito bom. Pessoal, mais alguma questão? Alguém quer aproveitar? Fazer mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então,
Então, já vamos aí partindo para o encerramento. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do professor Fernando Andreotti, parceria, né, em apoiar esse projeto da Plano e da Susicana. Gostaria de agradecer também a presença de todos, né, lembrá-los de realizarem a inscrição no programa, não se esqueçam, no site manejobiologico.com.br tem toda a questão lá de regulamento, como se inscrever, é simples, é rápido, é gratuito, então se inscrevam. E qualquer dúvida durante aí o projeto, podem entrar em contato conosco, estamos à disposição. Bom, muito obrigado a todos, tenham todos aí um ótimo resto de tarde. Obrigado, pessoal, que agradeço aí. Obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau. Obrigado, professor.